Você tá lá pro quinto, sexto semestre da faculdade de psicologia e tá pensando em desistir? Esse vídeo aqui é para você. Eu vou contar a minha história sobre como eu quase desisti da faculdade de psicologia. Vamos nessa. Bom, antes de tudo, já queria convidar você a se inscrever no canal aqui para mais conteúdo sobre psicologia e sobre logoterapia. Se inscreva aí, tá? Antes de eu querer estudar psicologia propriamente dito, a faculdade, eu sempre achei que eu não dava bons conselhos, mas eu fazia com que as pessoas extraíssem bons conselhos de si mesma. Isso que um psicólogo na verdade faz. Psicólogo não dá conselho, psicólogo extrai a verdade de dentro do paciente. Se todo mundo entendesse isso aqui, olha, seria ótimo. Se todo psicólogo entendesse que é você extrair a verdade do paciente, não dar conselho para o paciente, seria benéfico. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Então, por isso eu decidi fazer a faculdade de psicologia e ingressei ali como todo jovem estudante. Fiquei encantado com a psicologia logo no começo, quando a gente tem neuroanatomofisiologia, quando nós temos o behaviorismo, quando nós temos as outras abordagens, é fantástico aquilo, inclusive a própria psicanálise, né? A psicanálise é praticamente uma ficção muito boa, muito bela quando você lê, quando você estuda sobre ela, mas aplicando na vida real, e eu sempre gostei disso, de estudar pensando como eu poderia aplicar isso na minha vida e na vida dos meus futuros pacientes. Quando a psicanálise entrou, eu tive um semestre inteiro de psicanálise, quando a psicanálise entrou na matéria da faculdade, no começo sempre foi muito bom, né? Freud, complexo de Édipo e tal, só que aquilo como ficção era maravilhoso, só que jogado na realidade, para mim não fazia tanto sentido. Afinal, eu era um católico, eu sou um católico, que fique bem claro isso. Primeiro eu sou católico, depois psicólogo, depois logoterapeuta. Mas a psicanálise, propriamente dita, como eu tinha mais esse perfil conservador, digamos assim, não se valia tanto na realidade. Para mim, realmente, não ficaria preso ali. Só que depois que eu tive esse semestre de psicanálise, a faculdade inteira, todas as matérias falavam da psicanálise. Era psicanálise pra cá, Freud pra lá. Era, assim, um boteco velho de psicanálise. Só que eu falei assim, olha, quando eu cheguei mais ou menos no quinto ou sexto semestre, eu falei assim, não tem como eu ser psicólogo tendo Freud como um fio da meada, aí, como um fio condutor. Não tem como eu ter a psicanálise como meu ideal para atender como psicólogo. Só que eu olhava para as outras abordagens, por exemplo, o behaviorismo te trata como um animal praticamente, é puro comportamento. Ele esquece que o ser humano é uma pessoa única e irrepetível. Quando eu olhava a ACP, né, a abordagem centrada na pessoa, também, por boa que seja, não era aquilo que eu procurava, porque se você coloca o homem no centro de tudo, vira egoísmo. E egoísmo gera neurose, gera depressão, gera ansiedade, gera todas essas doenças psicológicas. Eu falei, nem aqui, nem aqui, nem aqui, como é que eu vou encontrar isso? Para onde eu vou correr? Não tinha como eu ser psicólogo sendo psicanalista, de jeito maneira. E aí eu lembro que eu tive, sem brincadeira alguma, uma aula ou metade de uma aula sobre logoterapia. E eu falei, olha, logoterapia, interessante isso aqui, só que passou, né? Passou, depois não revisitei nem nada, psicanálise e não parava. E aí eu disse para mim mesmo, se for para ser psicólogo dessa maneira, eu prefiro trancar a faculdade de psicologia e continuar sendo católico, sendo conservador, lutando pela vida humana de alguma outra maneira, mas não na psicologia. Foi então que eu decidi trancar minha faculdade no sexto semestre. Calma, eu me formei, tá? Eu sou um psicólogo hoje, mas eu me formei, daqui a pouco eu te conto o restante. Mas se você chegou até aqui, olha, deixa um curtir nesse vídeo que ajuda muito o canal aqui ao YouTube fazer a distribuição desse vídeo, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E aí então eu decido trancar a faculdade e virar praticamente um eremita. Um eremita, diga assim, né, que não estava estudando nada, não queria outro curso, obviamente, a não ser a psicologia, né? Eu via como uma missão.
E aí eu fiquei 1 ano e meio longe da faculdade. Só que nesse 1 ano e meio longe da faculdade, eu ganhei de presente de um amigo uma obra chamada Confissões, de Santo Agostinho de Hipona. A priori, eu sempre tratei essa obra como uma obra de teologia, uma obra espiritual. Só que lendo esta obra, ela contempla a teologia, a espiritualidade, a filosofia e a psicologia, uma psicologia profunda que olha para o ser humano no mais profundo do seu ser. Por quê? Através da confissão, através dessa narrativa que você traz de dentro para fora, você acessa a sua consciência. E lendo Santo Agostinho de Hipona, eu consegui identificar que existe uma psicologia, sim, mais profunda do que aquela ensinada na faculdade. E aí eu resolvo estudar por conta própria a psicologia de Santo Agostinho. Olha, cabe um vídeo sobre isso, hein? Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui, tá? A psicologia de Santo Agostinho. Cabe mesmo, viu? Cabe mesmo. Ou a psicologia dos santos. É muito interessante. E eu me recordei de uma coisa interessante, que na época da faculdade, embora tivesse várias matérias ruins, tinha uma outra muito boa, tá? E um dos professores dessa matéria boa, né, professores muito bons, um desses professores me indicou essa obra muito tempo atrás, para estudar exatamente a parte do tempo, que se eu não me engano está no livro 10, onde Santo Agostinho vai falar dos palácios da memória e do tempo, né? É interessantíssimo demais, cabe um vídeo só para isso. E aí eu li as confissões, também pelas confissões me fez querer conhecer um pouco sobre o Santo Tomás de Aquino, sobre a psicologia tomista. Chamam de psicologia tomista, mas não é exatamente uma psicologia tomista. Santo Tomás está escrevendo sobre teologia. Então, sobre teologia, acopla também o ser humano, de qualquer maneira, de Deus e do ser humano, porque o ser humano é uma criatura de Deus. Então, os estudos de Santo Tomás de Aquino se debruçaram também sobre o homem, sobre o ser humano. E aí fala das virtudes, dos vícios, das faculdades da alma. Isso é muito interessante para nós psicólogos, porque a psicologia, afinal, a base da psicologia é Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Basicamente, essa é a base. Depois você pode estudar outros teóricos, enfim, mas essa aqui é a base de toda a psicologia. E me aprofundei também nesses assuntos sobre a psicologia tomista. Conheci finalmente Viktor Frankl, lendo Em Busca de Sentido. Na verdade, na época da faculdade eu tinha discorrido esse livro, mas um pouco mais profundo agora, pela segunda vez, eu destrincho esse livro novamente e descubro que Viktor Frankl é literalmente um magnânimo, uma pessoa grande, uma grandeza de alma, sim, gigante, a qual eu poderia estudar. E aí eu passo a me deitar sobre a logoterapia. E decido novamente, depois de 1 ano e meio, voltar para a faculdade. Olha, eu vou terminar esse negócio aqui, porque dá para ser psicólogo sendo logoterapeuta, não sendo psicanalista, mas sendo logoterapeuta. Por quê? Na época da faculdade, meu professor de humanas, ele dizia o seguinte, que a parte humanista não tem técnica. Então, logo eu deduzi que a logoterapia também não teria técnica. Se você lembra, eu tive metade de uma aula sobre logoterapia. E não, na logoterapia nós temos 5 técnicas. 5 técnicas. E fora toda a estrutura filosófica, psicológica da abordagem, que não cabe eu explicar aqui. Voltando para a faculdade, ali para o 6º, 7º e 8º semestre, e uma coisa que eu esqueci de falar, eu mudei de faculdade também, né? Eu mudei para outra faculdade, para uma faculdade muito bem renomada aqui da minha região, na outra cidade, que também era pura psicanálise. Aí eu falei, quer saber? Toda faculdade de psicologia é pura psicanálise mesmo, esquece, não dá para fazer isso aqui. Aí eu resolvo voltar para a faculdade, depois de 1 ano e meio de isolamento, digamos assim, e concluo ali o 6º, 7º, 8º, 9º semestre, 10º semestre e vem o TCC. O meu TCC eu gostaria muito de falar sobre ansiedade e depressão, mas é uma coisa que todo mundo fala. Mas eu queria ser uma pessoa fora da caixinha, digamos assim. E aí eu resolvo fazer o TCC sobre as 12 camadas da personalidade humana. É uma teoria, não exatamente uma teoria de Olavo de Carvalho, tá? Mas o Olavo ele contempla tudo aquilo nas 12 camadas da personalidade, mas são várias teorias, incluindo a psicanálise, incluindo a logoterapia, incluindo a parte humanista, incluindo várias e várias coisas. Só que tem um detalhe aqui muito interessante, que
Meu TCC foi online, né, por conta na época da pandemia, e eu fui o último da noite. Era por ordem alfabética, meu nome começa com H, então eu fui o último da noite. Se eu não me engano, eu fui o quarto, né? Teve 3 pessoas antes de mim, apresentaram ali, tal, tranquilo. As pessoas, os professores que estavam ali da bancada faziam uma pergunta, no máximo 2 e tchau e benção. Só que na quarta apresentação, na minha apresentação, eu apresentei todo o conteúdo, só que as perguntas não foram só uma e nem 2, mas foram 4 ou 5, se eu não me engano. Porque os professores faziam a pergunta, fechavam a câmera, conversavam entre eles. Fazia outra pergunta, fechava a câmera, conversavam entre eles. O bom de se estudar é você ter tudo na ponta da língua. É sempre bom você estudar, você ler, você adquirir conhecimento. Porque eu sabia do que eu estava falando, não estava falando coisa da minha cabeça. Eu estava falando uma teoria que estava ali, que eu estudei de A a Z, e eu sabia exatamente do que eu estava tratando, né? Na cabeça deles, porque eles nunca escutaram falar sobre as 12 camadas da personalidade. E tá tudo bem, né? Então era uma teoria nova para eles, não sabiam o que fazer, foram fazendo as perguntas, né? Eu lembro que demorou muito. Tanto é que, na época, o meu TCC era dividido em 2 partes, a parte teórica e a parte prática da apresentação. A parte teórica, eu tirei uma nota tão baixa, que eu falei, olha, eu acho que eu não vou passar no TCC. E a minha nota prática foi máxima. Então, juntando as duas, eu passei do TCC. Mas qual é o aprendizado que eu quero trazer para vocês aqui? Eu contei um pouco da minha história, eu queria que você contasse a sua história aqui nos comentários, se você está pensando em desistir da faculdade, não vê muito sentido na faculdade de psicologia. A minha resposta para você é que você continue na faculdade, que você conclua a faculdade. Porque, ora, se você não está disposto a concluir 5 anos de matérias tão fáceis, desculpa te falar, mas dentro do seu consultório você não vai ser capaz de atender pacientes que vai muito além da teoria, muito além da teoria. Então, conclua a faculdade de psicologia. Mas eu quero saber a sua história, se você puder colocar aqui nos comentários, como é que é a sua história como estudante de psicologia e tudo mais, como é que tá aí na universidade, se tá da maneira que estava na minha, se não. Eu quero saber a sua opinião, a sua história. Conta aqui para mim. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Harrison Santos, eu sou psicólogo e logoterapeuta clínico. Tem algum link aqui na descrição ou nos comentários sobre um aulão que eu dei sobre logoterapia, escola de negócios, marketing, tudo para logoterapeuta e psicólogo. Se você quiser, acessa aqui. Beleza? E alguns outros links lá para você acessar. E não se esqueçam, responda aos chamados da vida. Um forte abraço, fiquem com Deus.